Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um review do Trader Patrocinado. A última vez, já faz um tempinho aí, nós andamos meio sumidos, mas estamos de volta. Dessa vez com o nosso grande Sebastian. Acabou de passar na avaliação. Seja muito bem-vindo, Sebastian. Muito obrigado. Apresenta-se aí para o pessoal. Então, boa noite, boa tarde, bom dia também. Eu sou o Sebastian, recentemente passei na avaliação junto à Earn to Trade. Eu sou uruguaio, moro aqui no Brasil há uns 12 anos, mais ou menos. Agora aqui em Santa Catarina moro há mais ou menos uns 3 anos. Eu já, nos primeiros 9 anos eu trabalhei de carteira assinada em Porto Alegre. E depois me adentrei num negócio ali, num projeto. E quando veio a pandemia, assim como muitas empresas aí, teve uma instabilidade e surgiu, através de uma pessoa conhecida, a oportunidade de conhecer o mercado financeiro. Sim. E a partir daí, foi adentrando até o dia de hoje, que eu estou, vamos dizer, comemorando uma conquista aí, e já agradeço esse convite aí, porque faz a gente valorizar muito as nossas etapas que a gente vai passando. Muito legal, Sebastião. Realmente, os parabéns muito merecidos. Você passou ali Muito obrigado. com uma ótima performance. E eu tô te falando isso não é porque você tá aqui na minha frente, não. Mas é porque realmente a gente acompanha a performance ali dos nossos operadores, né? Mas e você comentou que você tem um background bem, vamos falar assim, bem misto, né? Sim. E você falou que teve aí essa oportunidade, apresentação do mercado financeiro. Qual foi a sua motivação, além, claro, igual você comentou, da pandemia, etc., a busca de uma nova oportunidade, ou talvez até uma fonte de renda extra, né? Mas qual a sua motivação para isso, para entrar no mercado? A liberdade, tanto financeira como geográfica, como, enfim... eu digo liberdade, não somente liberdade de fazer o que a gente quer, e sim liberdade nesse sentido, de não depender de muita gente também, depender de si mesmo. É um encontro também pessoal, né? Uma evolução pessoal que te faz... como é que eu vou te dizer? Dentro desse processo ali, eu entendi que, inicialmente, a pessoa leva muito pro operacional o que a pessoa é. E depois vai se dando conta de que o operacional te traz muitas evoluções pessoais mesmo, que fazem com que tu leve isso para a tua vida. Sim. E eu fui descobrindo isso, de alguns passos que não foram muito legais, mas de um tempo para cá eu venho tendo uma escalada bem legal, bem progressiva e enfim, a busca é isso, é a liberdade financeira, como é que eu vou dizer, fazer as coisas por mim mesmo. Com entendeu? certeza, com certeza. Você não fica preso a um sistema, uma necessidade de bater o famoso bater o cartão, né? Bater o ponto, isso. Essa é uma das maleabilidades que a gente sempre fala, né? Do operacional, de estar ali no mundo financeiro, né? Você pode ir, vir, é o famoso estar em qualquer lugar praticamente. Claro, você vai precisar de conexão à internet, um computador, um notebook ali, mas você tem essa versatilidade. E só deixa eu concluir assim, que também foi como aceitar um desafio, porque é difícil. Sim. É difícil e exige muito da pessoa, mas esse desafio eu acho que também me chamou um pouco, sabe? De eu ser mesmo e... com minhas armas consegui. Sim, dá um gostinho a mais, né? Claro que não sozinho, né? Mas com certeza depende muito da gente, Sim, é assim, no fim das contas, quem estará operando é o Sebastian. Isso. Não é o Abílio que está ali sentado atrás da tela operando, né? Tu vai fazer a análise, você que vai ver o ponto de entrada, de saída. Se tiver gain, mérito seu. Se tiver loss, opa, o que aconteceu, né? Isso, não, e o que a gente sempre fala, né, que o mercado é igual para todos, né? Então, a diferença quem faz é a pessoa que clica, que analisa, que estuda e que... Então, aí que é um desafio e hoje em dia eu consigo dizer que eu avancei muito, assim. Não cheguei longe, mas avancei muito. Então, não, com certeza. Muito feliz. Só de... Eu vou falar isso novamente, não é para... ficar enchendo sua bola aqui. Mas aqui, realmente, vendo sua performance ali na avaliação, a gente consegue notar uma crescente, né? Claro, todo mundo tem dias vermelhos, né? Mas a consistência é uma das chaves, é um dos segredos. E a gente consegue notar isso ali.
E você comentou que você veio também pelo desafio, né? Isso. Não só pela emoção, né? Mas pela aquela dificuldade, igual você falou, estudo constante, a busca constante por refinar aquilo que você já tem, né? Sim. No começo, como que foi? Era só o Sebastian? Como que era? No começo, cara, foi uma ilusão, Ilusão? inicialmente. Ou foi uma ilusão de como pintaram para mim esse campo, assim, esse mercado financeiro. E Sim. depois eu entendi que não era tão ilusão, e dependia muito mais da força de trabalho, de entender de que isso aí é uma profissão, né? Não é não é um jogo, não é uma aposta, é uma profissão. Então, Sim. no começo foi difícil. No começo eu comecei no mercado financeiro pela B3, né? Sim, Como aqui no Brasil, eu comecei assim e foi adentrando assim. Teve alguns percalços, teve algumas altos e baixos, e quem me apresentou a B3 apresentou também o mercado americano. Sim. Então eu fui passando etapa. Depois de um tempo teve alguns problemas ali com a estratégia, enfim, com o operacional, e migrei para outro tipo de ensino, assim, um ensino muito mais focado na parte psicológica, que eu não tinha isso tão trabalhado assim, e tanto é que foi isso que fez eu não conseguir os meus objetivos anteriormente, né? Então, claro que quando tu começa a entender o mercado, né? O que ele pode te dar, aonde tu pode chegar. Sim. E realmente, eu não comecei, acredito eu, no melhor lugar, mas todas as coisas, tanto ruins como boas, servem de aprendizado, né? Então, se eu não tivesse começado nem pelo ruim, não teria chegado em nenhum lugar. Então, exato. tem que agradecer até as coisas ruins. Sim, não teria nem saído do zero, né? Exatamente. Então, assim, tu começou... Eu tô tentando captar esses pontos. Claro. Tu começou, então você já tinha alguém te acompanhando ali? Não era só o Sebastian perdido nessa infinidade que é o mundo financeiro, a bolsa de valores? Eu não, quando tinha uma pessoa, eu fiz um curso, né? Fiz um curso para aprender a parte teórica, né? Sim. E comecei a tentar, porque o curso que eu fiz era um curso com gravações de vídeos, aí assistindo vídeos e tu aplicando. Sim. Não tinha um acompanhamento assim em cima, vendo o resultado e tudo mais. Então dependia 100% de mim. Entendi. Porém, na época, no momento, eu não estava preparado para o que é realmente desempenhar uma atividade legal no mercado financeiro. E o resultado fala por si só, assim. Não... sim. Os dias vermelhos contam por si próprio, né? A história. Quando são mais vermelhos que verdes, aí a coisa tá ruim. E entendi. Mesmo assim, uma coisa que... As pessoas hoje me falam, conhecidos meus falam, até minha mulher, tudo mais, falam que uma das coisas que hoje eu entendo que o trader mais precisa é resiliência, com certeza. Né? E nesse trajeto todo de 2 anos e meio estando no estudo e na prática e tudo mais, eu acho que desenvolvi essa capacidade, essa característica que eu não tinha. Legal. Enfim, é um aprendizado, porque isso aí tudo vai formando, né, o que é o teu desempenho, o jeito que tu é, o jeito que tu atua. E então eu acho que serviu muito, assim. Mesmo os obstáculos que hoje em dia poderia ter evitado, servem para eu estar um pouco mais acima. Sim, isso vem a concatenar com o que tu comentou, né? A questão que você tinha a parte psicológica, que você tinha para trabalhar, as experiências que você teve, né? Isso. Então, querendo ou não, você... retirou daquilo o que você pôde aprender. Né? Sejam experiências ruins ou boas, o importante é isso. Você adquiriu esse conhecimento e seguiu em frente. E aí surge a dúvida, né? Mas tu comentou do mercado financeiro e tal, mas e a questão da Earnest Trade? Quando foi que tu ouviu? Por que tu decidiu trabalhar conosco? Como que foi esse processo? Então, quando eu passei para vamos dizer... Eu passei de fazer um curso para ter um mentor, vamos dizer assim. Tá? Sim, e esse mentor indicou porque ele estava fazendo isso, enfim. E eu fui atrás, conheci porque, vamos dizer assim, eu já tinha ouvido falar de mesa proprietária e tudo mais, e que
como é que eu vou dizer, é acessível, claro, depende muito das condições de cada um, mas eu acredito que sim, que seja muito acessível pro que tem para te oferecer, né? Então, o que a Entry Trade me captou, assim? Primeiro, a comunicação, tá? Que é muito clara, muito direta, tá? Sim. Isso eu achei muito legal, porque quando eu tinha que tirar dúvidas em relação vamos dizer, a conta, a mesa, ao futuro, ao que pode acontecer, o que não pode acontecer, sempre teve resposta, sabe? Isso aí, porque de antemão eu gosto de me preparar antes de dar um passo um pouco maior, sabe? Sim, com então certeza. ali fui pesquisando, fui perguntando, teve um esclarecimento de dúvidas muito legal antes de a gente dar o primeiro passo, e eu achei legal porque ela, vamos dizer assim, ó, abrange todo tipo de trader, assim, tanto do que é mais conservador, como o que é mais arrojado, ou como aquele que quer um plano, que quer botar isso como uma profissão de fato e quer um plano de carreira onde ele possa ir escalando e crescendo. Sim. Então, que é o plano de carreira, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar agora, tanto que nós temos o plano de carreira focado nisso. Exatamente, justamente por isso que eu acho que ela tem todas as opções que tu precisa, dependendo do nível do nível que tu estás ou do nível que tu quer chegar. Sim. Pronto. Tanto para ali o day trade, igual o Gauntlet Mini, o plano de carreira, tem também ali para swing trade com o Gauntlet. Né? Exato. Então acho que atende bem essas opções. Mas tu escolheu qual deles? Eu inicialmente escolhi a conta de 75k. Do Gauntlet Mini. Do Gauntlet Mini, isso. O day trade é o que eu estava fazendo, então inicialmente não precisava swing trade, não precisava position, não precisava nada. Então me foquei nisso, que é o que eu estava estudando, que eu estava aplicando, e escolhi o Gauntlet Mini, é isso, exatamente. A de 75k, que eu achei que ia se encaixar bem comigo, assim. E aí fui indo, tive meus percalços, obviamente, eu perdi conta, resetei também, mas faz parte, né, da resiliência que a gente estava falando mais cedo. Com certeza. Porque, como é que eu vou te dizer? É um caminho que tu tem que traçar, né? Porque eu digo hoje assim, ó, se eu tivesse passado de primeira, talvez não estaria valorizando tanto hoje o que eu consegui. Acho que muda um pouco a questão do amadurecimento, né? Não que eu não queira passar de primeira, né? Mas eu acho que hoje, passando depois, eu acho que sim. Eu valorizo muito mais, cara. Eu me sinto muito mais preparado para encarar esse desafio novo que estou fazendo agora. Entendi. Do que lá no começo, quando eu precisava muito mais desenvolvimento ainda. Mas eu acho que ajuda muito tu estar aplicando para uma mesa, porque tu tem um objetivo, tem regras... enfim, tu tem um compromisso de fazer isso, entendeu? Então, enfim, é isso. Eu acho que, só respondendo a tua pergunta, eu acho que atende tudo que tu precisar em relação ao teu nível de trader, nós trazemos essas soluções, né? Nós temos esse leque, né? Bem interessante. Legal que você tenha já um foco, igual você falou, você já tem definido. Não, eu quero day trade, então eu vou para um Gauntlet Mini. Isso. Ou, por exemplo, eu vou para um plano de carreira, que acho que você também chegou a pegar, né? Eu fiz um plano de carreira. Numa dessas, ao invés de fazer o reset na minha conta, eu decidi fazer o plano de carreira porque eu vi muito a progressão, eu vi muito, como é que eu vou dizer, uma vantagem muito grande nessa progressão do plano de carreira, porque ele vai aumentando tanto a tua conta como o teu drawdown e teus ganhos, enfim. É muito legal esse projeto do progressivo. Porém, Sebastião, não me adaptei à conta de 25, porque eu já vinha fazendo a conta de 75, que é uma conta conta maior. Um daily loss maior, um drawdown maior. Exatamente, o daily loss, o drawdown máximo. Então, eu não consegui adaptar o meu operacional para esse de 25. Entendi. Se a progressiva, o plano de carreira, começasse no 50, talvez seria diferente. Já muda um pouquinho. Muda um pouquinho, mas enfim. Mas eu acho que serve muito para quem está começando e não tem não passou pela de 75 às de 25, o plano de carreira é muito legal. Legal. Porque é um escalonamento de crescimento, assim. Sim, e justamente o nome do produto fala por si próprio. Exatamente. Né? A avaliação, ela traz ali uma ideia extremamente sólida, que é justamente visando no médio e longo prazo, né? Para a pessoa trabalhar e desenvolver esse capital nas contas maiores também. Exatamente. Né? E, por que não, os ganhos também, né? Claro. Mas é o que você falou, vem da adaptabilidade também.
porque você começa ali com 25K, né? Isso. Mas assim, voltando um pouquinho, você comentou também das regras e tal. Isso. Como que foi para ti, Sebastião, lidar com as regras? Como que foi isso influenciando no seu operacional, no seu dia a dia? As experiências que você tirou disso? Inicialmente, eu vou dizer bem a real, Sim. inicialmente eu achei um saco. Como assim? Claro, porque como inicialmente o primeira pensamento foi assim, como que uma falta de liberdade assim, sim. de operacional. Sim, Porém, imagino. depois eu entendi, e talvez não da melhor maneira, porque eu perdi várias contas, que as regras são muito úteis para quem precisa, para quem busca consistência, para quem busca uma boa performance, porque elas ajudam, não são regras, vamos dizer, que te privam de liberdade. Elas buscam te ajudar para que tu tenha consistência. Se tu olha para elas como amigas, né, e não como inimigas. Exatamente. Que foi o que eu fiz. Eu mudei o jeito de olhar para as regras. Eu olhava como inimigas e, claro, cada vez que eu quebrava uma regra, essa regra, não sei... Não, torna-se um inimigo no psicológico, exatamente. né? Ao invés de ser um amigo, um aliado. A regra é um aliado. Essas regras que tem para avaliação, que continuam depois na mesa real, né? Quem diz que essas regras não são legais ou que está muito limitado, não, eu acho, tá? Não tem ideia de quanto elas podem ser úteis para o psicológico, para o teu inconsciente se apoiar nessas regras para tu ir avançando tranquilo. Certeza. Inclusive, a ideia das regras, nós sempre frisamos isso, sempre citamos isso, né? Porque, querendo ou não, é o objetivo delas, né? Trazer não só os parâmetros de gerenciamento de risco, mas também a base psicológica, igual você está comentando, que é muito importante. Claro. O seu operacional chegou a mudar bastante antes e depois, se você comparar? Mudou, com certeza. Eu, particularmente, eu tinha a minha na regra de 50, por exemplo, que tem um drawdown, vamos supor, diário de 1.000, eu utilizei essa regra para melhorar a regra, vamos dizer. Antes era um inimigo. Hoje, o meu drawdown diário, por exemplo, é a metade do meu limite que a mesa me permite, vamos dizer assim. É um psicológico meu, tá? Um limite psicológico meu que serve no meu gerenciamento, enfim. Isso é isso é bem subjetivo, né? É mas, particular, né? Particular, exatamente. Mas tanto me ajudou essas regras que eu fiz elas mais rígidas ainda para mim. Porque, como é que eu vou te dizer? Enfim, elas ajudam, não atrapalham, elas ajudam muito. Quando tu dá conta disso... E é legal ver que você pegou, justamente o que você comentou, né? Se a perda diária é 1.100 na conta de 100K, vamos diminuir. Eu vou diminuir, Vamos reduzir e encaixar o operacional nisso. Se o seu operacional suporta... Exatamente, não, né? exatamente. É aquela velha história, eu posso perder 1.100, não, eu não quero perder 1.100. Exatamente. O meu mentor, ele sempre fala, né? Eu tenho 4 possibilidades que tu pode sair no dia. Ganhar grande, ganhar pequeno, perder grande, perder pequeno. A única que não pode acontecer é perder grande. Então, baseado nisso e uma matemática positiva, aí o resultado vem, né? Vamos dizer assim. Sim. Aplica o operacional, segue a estratégia bonitinha, Isso. Resultado vem. O resultado vem, exatamente. Show de bola. Você, observando assim, Sebastião, antes e depois, essa questão de mudanças, diferenças e tal, e aí você olha o processo. Como foi o processo para ti, Sebastião? Foi árduo, foi, entre aspas, doloroso? Como que foi? O processo, está dizendo do começo da entrada do mercado até agora? Da avaliação. Da avaliação, tá, Isso. beleza. Da avaliação foi... A primeira avaliação foi como é que eu vou te dizer? Essa ânsia de querer passar não, porque tem um limite diário tem uma regra da consistência e não sei o que, eu não posso estourar a regra da consistência nem do limite de perda, não sei quanto. Então, foi uma mistura de sentimentos assim, estou preparado, só tenho que cuidar de não ganhar muito para não fazer em poucos dias, porque tenho 15, então... Mas esses pensamentos foram mudando muito, assim. Como é que eu vou te dizer? Eu acabei esquecendo do que era o importante, que era fazer o certo e ter consistência. E eu só queria passar. Então você estava focado só em passar. Focado em passar. E não focado no processo. Porque por uma razão, tu aplica e tu tem 30 dias corridos para passar, né? Uma razão é clara, é que
o processo é um processo cumprido, não é um dia que vai passar, 3 dias tu vai passar. Como eu dizer, o processo em si, que seja uma avaliação de 20 dias, 15 dias mínimo, ele já te exige que tu pense também como um processo mais longo, assim, a longo prazo. Então, eu acho que isso mudou muito desde o começo, e ver essa aplicação, tanto a aplicação como estar na mesa e como a profissão de trader como uma coisa a longo prazo. Uma profissão, tu não entra num trabalho para trabalhar um mês, né? Então, a ideia, quando eu entendi isso, aí mudou muito o jeito de eu olhar o que eu estava fazendo, o jeito de eu me privar de fazer coisas, de eu me disciplinar para fazer coisas, porque eu, querendo ou não, é uma profissão, então tu tem que desempenhar a profissão do melhor jeito possível. Com certeza. Se tu tá numa profissão e tu faz coisa errada, tu vai para fora, e nesse caso também. Então, as regras servem muito e me serviram muito para eu mudar o como dizer, meu jeito de ser em relação ao trade. Então influenciou ali no seu, não só no seu jeito operacional, mas talvez, vamos cavocar um pouquinho mais aí, talvez até no dia a dia do Sebastião, então? Claro, com certeza. Com certeza, porque para tu desempenhar, por exemplo, a profissão como disciplina, não adianta só ser disciplinado quando tá dentro do computador, na frente do computador. Ou para tu seguir regras que tu mesmo te determinou, por exemplo, de não operar de noite ou não operar na abertura do spot, coisas assim que são regras minhas, particulares. E se tu quer seguir regras lá, então automaticamente tu precisa interiorizar isso para o Sebastião, não para o Sebastião quando está na frente do computador. Sim. Porque senão é muito fácil tu sair fora do trilho e tu não tá 100% no psicológico, tu sai fora do trilho tranquilamente, entendeu? Então, é preciso mudar a parte de fora e que nem eu te disse no começo. E o que eu levava pro trade hoje, o trade me deu muita coisa para fora do computador, entendeu? Essa olhar com a disciplina, com a calma, com um processo de longo prazo, planos de longo prazo. Então, claro que não foi assim e eu acho que também não está pronto, mas que é um processo que está caminhando, está né? acontecendo e enfim, eu vejo isso refletido no meu desempenho lá, então... Sim, com certeza. Ainda mais agora que você já está operando até na conta real, né? Estou na conta real agora. Quem diria? Bem faceiro. Mas isso é legal de ver, legal que você, de fato, começou a abordar o trading, ou operação, ou o mercado, a bolsa de valores, não mais como não que você fizesse isso, mas como uma brincadeira, né? Claro. Inclusive, você comentou aí que pretende levar isso como profissão, é isso mesmo? Não, eu já estou. Já é? Praticamente não, já está. Hoje em dia, eu acordo e vou trabalhar no computador até eu terminar o meu dia. O meu trabalho hoje, eu posso dizer, que isso. E mais agora que eu estou na conta real, então... Sim. Agora é para valer, vamos dizer assim. Com certeza. Exatamente. Ia te comentar, mas é isso. É uma profissão e é isso. Sim, com certeza. Pra frente. Agora, tu comentou, né? Já tá na conta real, já é a sua profissão, já tem uma seriedade muito maior, né? Mas tem uma coisa que a gente sempre pergunta, né? Como que foi a sensação de passar? Como foi ficar sabendo? Foi uma coisa... foi uma vitória muito comemorada, assim, interna, assim, porque o que acontece? Eu, nesse processo, assim, eu não gostava muito de externar o que eu estava fazendo, ou os resultados, tudo mais, porque isso pode até, às vezes, gerar uma pressão interna que, de repente, tu não percebe e tá te pressionando isso. Sim. Então, foi uma vitória muito dentro de casa, assim. Mas foi comemorou com a família? Dentro de casa e com o mentor e com meus colegas, obviamente, que eles vibraram demais, cara. Muito legal. Foi uma emoção muito grande, porque a gente vê há muito tempo nesse processo de melhoria, de busca e, enfim... Inclusive, tu pegou um período do mercado que ele estava bem volátil, muito né? volátil, muito volátil. A gente pegou a guerra também ali no meio, a guerra, a Ucrânia, a Rússia, enfim. Sim. Chame-se como quiser, mas enfim, pegamos esse momento que interferiu muito assim no mercado e aí que é legal porque por mais que eu me lembro nessa época, eu me lembro que eu perdi uma das contas
Poxa. por causa da volatilidade que não estava preparado para ela, entendeu? Ah, sim. Não estava 100% preparado. Foi um aprendizado e tanto, porque te ajuda a buscar mecanismos para tu, como é que eu vou te dizer, operar nos momentos iguais a esses. Com Então, já tenho certeza. experiência num momento parecido com esse, não que eu tenha experiência, mas digo, eu sei que o que eu posso fazer é o que é melhor não fazer, entendeu? Sim, Então, sim. isso também para proteger o capital, proteger a posição, sempre massa, todo tipo de experiência, já ruim ou boa, para utilizar, né, para frente. Com certeza. Igual você falou, a experiência. Você adquire e vai aplicando ela no decorrer do tempo, né? Isso. Nós esperamos que não ocorra mais momentos como ocorreram recentemente, como você Sim. comentou, mas se chegar a acontecer momentos de grande volatilidade, talvez você já esteja com o psicológico e com o operação pronto para isso, né? Exato. Isso é bem legal, porque querendo ou não, você está operando na conta ali, na avaliação, uma conta de simulação, mas você está pegando dados reais do mercado. Então Claro. você está pegando momentos e movimentos reais do mercado, né? Então você sente isso Sim, tudo, né? claro, não é um filme que está passando, é o mercado mesmo, né? Exato. Então, é o que vai acontecer se para frente é isso, é a realidade. Legal. Como que foi? Inclusive, vem algumas dúvidas, assim, o pessoal, inclusive, pergunta, né? Como que é essa transição? Passando ali a avaliação e indo para a mesa, né? Como que é o contato? Foi bem tranquilo para ti? Não, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Até foi bem exatamente como o passo a passo que falaram antes. Vai passar na mesa, vai chegar um e-mail, vai fazer isso, tem um contrato, fala com a mesa e tudo certo. E aí te manda as credenciais e tu começa a operar. Muito tranquilo, transparente também nesse sentido, porque mandaram um contrato com todas as informações. Então, não teve nem... Aliás, foi muito mais rápido do que eles falaram que ia ser. Depois de passar a ter... efetivar mesmo a conta da mesa. Então, foi bem tranquilo. Foi muita emoção também, claro. Abrir com o computador já com a conta real foi massa, cara. Dá aquele friozinho na barriga? Dá frio, porque, querendo ou não, tu tá operando tu tá operando, vamos dizer assim, uma conta que alguém colocou $50 mil. Não é uma coisa... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, isso ajuda também a ter a disciplina para tu fazer as coisas certas, né? Não, com certeza. Porque, vamos dizer assim, é uma oportunidade que é difícil conseguir, Sim. mas vale muito a pena, né? Vale muito a pena, porque imagina a possibilidade de eu abrir uma conta com $50 mil é remotamente infinita. E hoje eu consegui, através, obviamente, da N23, mas o investimento da N23 não é nem perto de alto em relação ao que realmente tu consegue operar depois. Porque, vamos dizer, em porcentagem, se tu ganha 10%, vamos dizer, em 2 meses, olha a quantidade de dinheiro que é. Sim, se você coloca na balança, realmente, né? Você teve um baixo investimento, que é o da avaliação, Isso. e o seu retorno foi justamente... O retorno. Né, claro que eu não ganho $50 mil, mas eu tenho uma oportunidade monstra de operar esse esse dinheiro que pode trazer muitos resultados bons. Sim. Pode não. Já vai. trouxe, né? Não, e vai. Já está trazendo. Já está trazendo. Como que tá lá na conta real? Tô bem. E comecei muito bem na primeira semana. Teve ali alguns dias que não operei legal também. Acontece, né? Acho que vão 15 dias e eu teve 3 dias de perda, contando com hoje de manhã. Poxa vida. Mas tá tranquilo. Faz parte, isso a gente aprende também no processo, que a gente não é uma linha reta para cima. Se é uma linha reta para cima, alguma coisa está errada. Porque é muito difícil. Os dias vermelhos virão. Né? Exatamente. Virão e acontecem e fazem parte. Sim. E o trabalho que eu fiz com meu mentor sobre isso, cara, faz toda a diferença. De tu, antes de vir o dia vermelho, tu saber que ele vai vir. E quando vier, tu já está preparado para assumir, para aceitar ele. Sim. Não é mais Porque... aquele susto, né? Não é mais aquele de ficar com raiva, de ficar... Claro que a pessoa fica com raiva, é óbvio, mas é uma raiva direcionada para... a técnica não funcionou hoje, beleza. É isso que tem que acontecer. Porque se tu sai da técnica, então aí não tem estratégia que funcione, né? Aí entra o emocional e não dá muito certo. Aí justamente o que eu falo. Se tu faz tudo como manda a técnica e não dá certo, o teu problema é só financeiro, não é psicológico. Agora, se tu faz uma coisa fora da técnica, tu tem que levantar o financeiro e ainda
reestruturar o psicológico, que aí esse aí é muito mais difícil. Sim. Então, muitas vezes, se realmente fez uma coisa fora do que é para fazer, melhor sair fora e chegar o dia novo, cabeça limpa e continuar. Com certeza, começa de novo, né? Começa de novo, todo dia é uma nova oportunidade. Então, é isso aí. Tem que Então, você já tá mais ou menos, vai para quantas semanas ali já com a conta na real? conta real, não tô. Essa aqui é a segunda semana. Segunda semana? Segunda semana. Perguntas assim, curiosidade, tá, Sebastião? Não se sinta obrigado a dizer. Não, beleza. Mas como que tá lá em questão de valores? De mais ou valores, olha, hoje ele está com, que acho que 1.200 em total. 1.100 e pouco, uma coisa assim. 1.200 É. indo para a segunda semana? Segunda semana. Porque teve 3 dias ruins, né? Porque ele... Mas mesmo assim, 1.200 dólares. Não, tá muito bom. rapaz. Tá muito bom. A gente não tem um objetivo assim, tá, eu vou fazer isso por dia ou vou fazer por semana, mas com certeza para mim tá bom demais. Ah, Tá bom demais. Primeiras 2 semanas assim, fazer. Eu digo, comecei a semana muito bem, acima a quase 2.000, mas teve uns dias ruins. Enfim, faz parte. foi o e que isso acabamos de mencionar, né? São os dias vermelhos, eles acontecem, nós aprendemos muito com Claro, ele, claro. Desde que estejamos prontos, você exatamente, comentou, né? exatamente, tem que ter. Sim. E agora, aquela dúvida, né, Sebastião? Aí você compara, agora que tá tendo essa experiência, tá operando na mesa proprietária, tá operando com a nossa parceira, como que é operar o capital da mesa contra o seu próprio capital? Como que é a questão psicológica? Eu vou dizer assim, o operar com a conta da mesa é diferente, né? Claro que tu tem uma responsabilidade, mas tu buscou essa responsabilidade também, né? Porque eu procurei passar na mesa para ter uma oportunidade. Então, a partir da oportunidade, vem a responsabilidade de eu, vamos dizer, proteger, manter e aumentar, né? Multiplicar. Então, tem uma leveza, vamos dizer assim, não leveza, não quero dizer leveza porque não é por falta de compromisso, mas sim, não é a mesma coisa tu estar colocando um stop de 5 pontos e saber que esses 5 pontos é um dinheiro que tu botou lá numa corretora para tu. É muito diferente. O dinheiro próprio, no meu ponto de vista, tá? Uma conta onde tu bota teu dinheiro, tu tem uma pressão ainda maior. Sim. Tá? Porque né, no caso, tem uma pressão maior, porque tudo que tu perder, tudo perda tua, e tudo que tu ganhar, beleza, tudo é teu. Porém, que nem eu te disse antes, para eu operar uma conta desse tamanho, é praticamente impossível. Então, essa possibilidade me deixa muito mais comprometido. Parece mentira, mas para mim me deixa mais comprometido em querer mostrar serviço, vamos dizer assim. Para mim mesmo e para a mesa, para que todo mundo ganhe, porque tem uma possibilidade de ganhar muito dinheiro nisso aí. Sim, mesmo que o objetivo é ter essa relação duradoura. Exatamente, Né? a longo Tanto prazo. Sebastião mesa Sebastião. Com né? certeza. E é bem interessante porque, assim, é claro que nós somos... Eu posso ser suspeito de estar falando, né? Porque eu trabalho com Earned Trade, mas, assim, com um profit split de 80-20, uma divisão de lucros 80-20, e ainda mais tu tá atuando em dólar e recebendo em dólar, a sua oportunidade de ganho é muito grande. É muito grande. E eu acho que é justo também, porque o risco também, eu não corro risco. Sim. Vamos dizer assim, o meu dinheiro não corre risco. Entendeu? Isso aí vale, né? Porque te tira como um peso que tem que existir, mas de outra maneira. Esse peso da perda existe, mas de outro jeito. Não é a mesma coisa de tu estar perdendo o teu dinheiro. Então, existe, claro, porque é óbvio, porque a gente quer perdurar e quer fazer a longo prazo, mas é muito diferente de tu estar como dizer, assumindo o risco do teu dinheiro do que o dinheiro da mesa, com certeza. Com certeza, né? Agora, vamos voltar um pouquinho, vamos retroceder um pouquinho, que você conseguiu uma imagem bem legal, acho que a gente consegue jogar aqui na TV. Esse aqui, então, foi os seus registros... na aplicação. Sim, da última avaliação foi a que você passou, né? Aqui passou, exatamente. Tem como você dar uma comentada Claro. para o pessoal se contextualizar um pouquinho? Claro. Então, como vê ali, o primeiro dia foi um dia péssimo, assim. Foi o dia que eu perdi mais, assim, na aplicação, que foi, acho que 500 e poucos dólares, assim. Assim. E de cara, assim, eu falei, pô,
já de cara aumentou meu objetivo, né? De cara. É. Mas, enfim, como eu lancei essa planilha ali, me ajudou muito a entender isso como um processo a longo prazo. Uhum. Se tu para pensar, $500, em 10 dias são $50 a mais cada dia que tu precisa fazer. Então, Sim. pensando nisso, deu uma tranquilidade, entre aspas, né? Porque começar com o pé ruim é Sim, complicado, né? sim. Mas, enfim, botei a cabeça no lugar, pra frente, e a partir daí, cara, aconteceu o que tem que acontecer, que é ou ganha pouco, ganha muito, ou perde pouco. Então, os dias que eu perdi foram poucos dias, acho que foram 3 depois do primeiro, só que eu perdi muito pouco, tanto é que Os declives são bem pequenininhos, né? bem pequenininhas, justamente. Então, Sim. isso ajudou na matemática. Eu também não estava querendo passar em 3 dias, aí tu dá para ver que Sim. fazia 200, beleza, 200, 300, beleza. Dá pra notar uma escalada crescente, né? Não foi Dá. aquele ápice de uma vez e acabou, Não, né? não. E eu não busquei isso também. Não, tá certo. Porque aí teria que ter uma consistência que não é o meu... Não tá no seu operacional, não né? está nos meus resultados. Então, Ah, ia sair do resultado para fazer uma aplicação, não faz sentido. Então, Sim. procurei fazer do jeito que eu me senti confortável, pouquinho a pouquinho, eu botei isso na minha cabeça. Tem muito dia para operar, né? Então, certeza. não tem por que fazer em pouco tempo o que tu pode fazer. Claro que se o mercado quer te dar, beleza, pega. Sim, mas não é uma corrida do ouro, né? Exatamente, não é uma... E justamente, é isso que eu botei na minha cabeça, que aprendi depois de vários momentos, né? Vários meses, mas nesse aqui foi muito bom, cara, deu muito certo. Os dias que eu perdi pouco, e aí que tá a chave da questão, assim. Uhum. Então, tanto que observando, essa linha laranja, você pode me corrigir, mas é o drawdown, né? Isso, é o drawdown da conta daí. Dá pra ver que você conseguiu manter uma distância fixa, bem legal dele. Justamente pelas perdas, né? Sim, mas aí vem algumas perguntas, inclusive eu creio que o pessoal talvez surja essas dúvidas, né? Sebastião, qual que foi o seu segredo? O que eu te falei agora, cara, tentar perder pouco quando perder. Ah, sim. E entender que isso tudo é um processo. Desculpa. Um processo a longo prazo, não é... Teu objetivo é $3.000, né? Tu não precisa fazer $1.000 num dia. Sim. Se tu tem 20 dias para operar, não precisa. Claro que se conseguir fazer, beleza. Tu tá muito mais perto, mas não botar isso como uma necessidade. Eu acho que isso me ajudou muito para eu entender que... Para eu, de fato, entender que é um processo a longo prazo e que que nem eu falo, meu mentor, montinho faz montão, né? Com certeza. Então, e tá representado ali porque foi devagarinho e sempre para cima. Eu acho que é ali que tá o segredo. Tá certo. E uma coisa que também ajudou muito é como, vai ser brincadeira, mas eu coloquei isso como uma entrevista de emprego, assim, uma avaliação, aqueles testes um teste de Como se fosse de desempenho. teste de trabalho, assim, Sim. aqueles 45 dias de teste que a pessoa faz sim. numa empresa, bom, mais ou menos isso. Então, tipo assim, eu vou dar o meu... Aqui você era o nosso trainee. Exatamente, isso aí. Aí eu tenho que mostrar serviço e vou chegar lá e vou conseguir. Com certeza. Por quê? Porque a partir de terminar esse processo legal, eu vou estar contratado. Vamos dizer assim, botei isso como uma profissão mesmo, assim. Não como profissão de empreendedor e sim como profissão de empregado. Mas tudo bem, porque realmente me serviu para eu estar pensando no processo inteiro e pensar no objetivo que era passar na mesa. Então, legal. Então, você queria ser contratado pela Earnit Trade? mais ou menos. Conseguiu? Consegui, exatamente. Nossa mesa proprietária já te contratou e tá lá Consegui o trabalhando. trabalho, exatamente. Isso aí. Legal. E agora pensando, saindo um pouquinho daqui, voltando agora para a conta real, falando que você é contratado. Ah, beleza. Quais são os seus objetivos, Sebastião? Então, o objetivo é fazer dinheiro. Opa! Sempre. Mas o objetivo, assim, tem com o pé no chão, né? Sempre. Sim. Tá? Tem várias etapas, assim, de objetivos. O primeiro é manter a consistência, porque querendo ou não, 2 semanas é muito pouco ainda, né? Sim, então, tá cedo, né? o ideal é sempre, no meu ponto de vista, né? O meu objetivo inicial é engordar a conta, ganhar uma consistência, porque o que acontece? Quando está na mesa real, o
vão vir outros tipos de obstáculos, outro tipo de Preocupações questões também, psicológicas aí que tu não está preparado, porque é diferente tu estar operando uma conta que tu vai receber o dinheiro de uma conta de avaliação, entendeu? Na conta de avaliação tem objetivo, tem tempo, tem, enfim, e no outro não. O outro é Sim. tu fazendo dinheiro para tu poder retirar. Então, vem um monte de ideias, um monte de pensamentos que tem que ser muito equilibrado e muito sensato para poder baixar, continuar com o pé no chão para seguir crescendo e não crescer e baixar, crescer e baixar, crescer e baixar. Tem que seguir crescendo e uma das possibilidades de crescimento que é o meu objetivo também e provavelmente eu vou fazer logo é aplicar para uma segunda mesa. Outra avaliação? Outra avaliação. Opa! Isso eu acho que eu estive pensando assim, pode me ajudar muito na questão de operacional, em que sentido? Por exemplo, eu faço $200, $300 num dia, por exemplo, numa conta, aí vou lá e opero a outra. E por aí vai, vou engordando uma, vou engordando outra. Sim. E então é como uma saída para o meu operacional. Porque às vezes custa, né? O mercado tá bom, tu fez um resultado legal, custa fechar o notebook e sair fora. Às vezes você quer tirar mais uma Às vezes tem beliscadinha, oportunidades né? que tu quer pegar e dizer, não vou botar em risco o que eu já fiz. Sim. E de repente tu pode, tem uma segunda mesa, e obviamente se continuar os resultados bons que eu tô tendo, então automaticamente o resultado final vai ser muito maior, né? Então, Com certeza. Agora, então, você vai fazer uma avaliação de 150 mil, é isso mesmo que eu tô entendendo? nossa, de 50, depende do desconto. Dá pra conversar. Dá pra conversar. Não, vamos ver. Tô avaliando qual vai ser, mas eu vou fazer. Provavelmente vai ser maior do que o de 50, mas vamos ver. Vamos ver, ou de 75, de repente, ou de 100, vamos ver. Legal. Gente, escrevam aí, ó. Sebastian, a gente vai te cobrar, hein? Não, vou fazer. Não, eu quero fazer. Legal, vou fazer. legal. Não, mas ter essa mentalidade de crescimento e pensar... Pelo que você tá falando, dá pra ver que você não tá pensando no amanhã e nem no fim da semana que vem. Tu tá pensando já a médio e longo prazo. Isso. Né? O trabalho no decorrer do tempo. O desenvolvimento no decorrer do tempo. Isso é muito importante. Tu já tinha essas ideias antes? Justamente, eu vou ter muito sincero. Agora, nessa semana, eu tive esse problema, esse cruzamento de pensamentos. Porque, cara, tu vê em uma semana faz $2.000 e tu pensa assim, poxa, a primeira semana de mesa real faz $2.000, a cabeça começa a Surgem questões, né? surge a questão, você diz, tá, semana que vem eu vou tirar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começa a pensar em coisas com dinheiro que tu não tirou ainda. Sim. Então, a cabeça começa a te sabotar. E é real, e é uma coisa que acontece muito, mas o importante disso é ter a maturidade e entender isso a tempo para tu não ter que correr atrás depois. Então, como eu te disse, a mesa real te traz uns pensamentos, uns momentos diferentes, sabe, da avaliação e estão acontecendo. Sim. Porque tu tá muito mais perto. E cada vez mais perto, parece que o teu sabotagem é muito maior. Então, As vontades aparecem, né? as vontades aparecem, que eu tava falando pro Fábio, meu mentor, coisas que os desejos que estavam entalados lá, porque tu não tem condições de fazer e de repente aparece uma oportunidade que daqui a pouco, em uma semana, tu alavancou, tu aumentou tua conta a tal ponto que tu vai poder tirar sexta-feira e tu vai poder fazer coisas que queria fazer há muito tempo e começa uma bola de neve de pensamentos futuros com dinheiro que tu não tirou ainda. Sim. Então tem que ter muito cuidado nisso e estou nesse processo porque é a segunda semana e estou trabalhando isso para entender que esses são os problemas problemas não, né? Que são São situações que surgem, situações né? que estão surgindo que eu preciso canalizar da melhor maneira, assim, usar para o bem, assim. Mas é interessante ver esse amadurecimento, né? Porque... Estou no processo, né, Billy? Sim, Nós estamos aí. sim, mas assim, é algo que leva-se o seu tempo, né? Claro. E cada operador vai ter o seu jeito de lidar com isso. Isso. Né? Não, e se tu não começa a mudar vamos dizer, o pensamento em relação a isso, tu nunca vai mudar, né? Então, Verdade. é que nem eu falava hoje, que eu estava falando com minha esposa também em relação a isso, o importante é identificar o que aconteceu. Identificar o que é. Esses pensamentos estão vindo da onde? De fora, de dentro? Te servem, não te servem? Se não te serve, elimina, foca no que precisa focar, que o resultado estava vindo. Então, está vindo,
Estava não, está vindo, né? Porque eu tô Sim, legal. Mas sim. eu digo, a consistência tem que vir, tipo, olhar Os registros, né? esse gráfico ali e dizer assim, cara, olha o que eu consegui fazer. Então, Sim. repetir isso, repetir o que deu certo, que com certeza o resultado vamos dizer, consequência disso, né? Sim. É, Não só mas o resultado, como a experiência, né? Que você vai também, refinando, né? também. Vou dizer assim, ó, são desafios, novos desafios que são muito difíceis, né? Porque É, imagino. uma coisa, a coisa legal do trade que é tu ser o teu próprio, vamos dizer, o teu próprio, só tu, né? É Sim, tu sim. e mais tu Às vezes, fazendo as às coisas. vezes a maior luta é contra você mesmo, Não, né? é só contra você, Sim, porque quem aperta o dedo no mouse é tu, né? Então, isso que é uma vantagem de tu fazer isso o tempo, no momento que tu quiser, aonde tu quiser e tendo resultados legais, ao mesmo tempo é teu maior sabotador, porque é realmente o que tu disse, a pessoa mais difícil de tu lutar contra é contra ti mesmo. sim, E isso, esse desafio é muito massa. É muito sim. massa porque tu te autoconhece muito, passa muitas barreiras, muitos obstáculos, que é um processo, eu não digo que já estou pronto, mas nem longe de estar pronto. Todos nós estamos sempre nesse processo, nesse baixo, né? Exato, é um processo que nunca vai terminar, eu acho, porque sempre vai Sim, ter coisas a agregar e coisas a melhorar, e sempre, com certeza. E eu digo que eu estou muito no começo, assim. Mas do Sebastian, há uns 7, 8 meses atrás para cá, eu me sinto muito mais maduro em relação a isso. poxa, que E legal. é uma coisa que hoje, hoje eu estava falando com o meu mentor, que, que me acompanha, assim, ele está interessado, enfim, em tudo que a gente faz, e está sempre em Sim, cima. E eu estava falando para ele que, que é de, me fugiu, cara, mas que é difícil tu entender de que o problema é tu, ah, sabe? sim, É muito mais fácil tu delegar a responsabilidade para fora, delegar para cá, delegar para lá, dizer, ah, não, porque eu fiz isso e aquilo, mas não, aconteceu porque eu tava brigando com minha mulher. sim. Não. Às vezes é o caminho mais fácil, né? Igual você falou, É terceirizar a muito mais culpa, fácil. né? Terceirizar a culpa é muito fácil. Sim, E o problema é que não te ajuda, né? Não ajuda em nada para resolver o problema. É como que tu resolve ele botando pro lado, mas você vai ficar lá, né? Então, esse processo de autoconhecimento é essencial, assim. É, enfim, é crescimento diário, assim. com Crescimento certeza. diário. Mas é importante ver isso. É sempre gratificante, inclusive, para nós que estamos Total. aqui na Earnest Trade, ver esse amadurecimento, né? Legal. Tanto da parte profissional quanto do pessoal. Porque, igual tu Sim. comentou e o que a gente conversou agora há pouco, isso influencia no seu dia a dia, na sua vida, né? Igual você falou, você mudou a forma como você encarava, Isso. né? Agora é uma responsabilidade que eu tenho, vamos trabalhar nisso, Claro. né? Agora surgem algumas dúvidas e tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, o pessoal já sabe, né? CME e Ibovespa. Ixi. Pretende voltar? Não, nossa, nunca mais. Que Provavelmente isso? nunca vai, porque. Provavelmente não, com certeza nunca mais. Primeiro, é, tem milhões de razões, na real. Ah, sim. Mas aqui, hoje em dia, que eu olho o mercado com um pouco mais numa visão mais técnica, assim, Sim. em relação ao operacional mesmo, Uhum. cara, a B3 é um ativo que não responde. Claro que tem técnicas que funcionam, é óbvio que sim, e obviamente tem, e Sim, eu sim. não sou eu ninguém para julgar as técnicas que as pessoas ensinam, mas é, é um ativo que claramente ele é muito pouco sólido, muito pouco técnico. Ah, sim. Então, isso eu digo em relação ao S&P 500, né, que é Sim. o ativo que eu opero lá. Ah, tu opera o O S&P SP500? 500, isso. Ah, legal. Que as características dele são que é um ativo sólido, um ativo técnico, muito Uhum. técnico. Depois que a gente faz análises pós-mercado e prévio ao mercado, é impressionante a assertividade vamos dizer, das possibilidades. É muito técnico puro, Também, assim. então, os sinais que ele te Os dá. sinais Você aplica qual técnica? é price action. Price action? Isso. Price action puro. Puro. É só o O gráfico e gráfico e a boletinha. boleta, é isso aí. Legal, O gráfico e legal. boleta, é puro price action. Por isso que eu digo,
isso tu só pode fazer quando tem um ativo técnico e sólido, porque se tu vai fazer price action na B3, provavelmente tu vai estar muito vulnerável. São abordagens diferentes, né? Bem diferentes, Sim, né? não, eu digo porque tem muitas informações que rodam por aí Ah, sim. que influenciam no movimento do mercado. Então, é muito difícil dele seguir, dele respeitar certas técnicas. Enfim, de novo te digo, tem técnicas que funcionam, então, mas enfim, Mas, eu com certeza não volto mais, porque entendi. o price action que a gente usa para operar o S&P 500, ele é muito assertivo, ele respeita muito. Tem dias que não respeita, é óbvio que não, mas ele é muito sólido. Então, isso ajuda para a consistência também, né? Com certeza. Porque se tu tem muito mais dias no qual ele responde igual a certos padrões, é muito mais fácil de tu operar do que tu operar um ativo que depende de milhões de coisas diferentes que qualquer coisa pode fazer ele enfim, violinar de uma maneira... Ah, com certeza, com certeza. E buscar os stops, né? E buscar os desprevenidos, né? Né? Poxa, mas que legal. É legal saber que você tem já toda essa ideia, já tá preparado, né? E vai em busca da conta de 150k. Vou chegar lá, vou chegar lá. Estaremos te aguardando lá. Boi que, né, dá pra ter três, né? Três contas, né? Isso. Então, quem sabe, né? Por que não, né? Por que não, é? Claro. Se tem oportunidade, podemos Claro. utilizá-la. Não, isso, com certeza, com certeza. Mas é legal ver isso tudo, é legal ver esse amadurecimento. E, Sebastião, pra gente dar uma encerrada aqui, eu sei que você comentou bastante do seu mentor, das pessoas Sim. que estiveram contigo nesse processo. Sim. Né? Dá pra perceber que você é um cara bem grato aí por isso. Muito grato, cara. Muito Fica o grato. espaço aí pra você agradecer as pessoas, mandar um abraço, mandar um oi aí pro Vou pessoal mandar, do YouTube. vou mandar porque eu quero. Porque de fato eu quero, cara. Bom, eu me faz bem. Eu vou dizer assim, eu tava comentando que eu gostei desse momento aqui por várias razões, assim. Sim. Uma, e não é também, de novo, não é por puxar saco nem nada, porque tu tá aqui ou porque é a gravação da Ento Trade, mas realmente, cara, o suporte que eu tive e as possibilidades que me deram em todo esse processo, como é que eu vou te dizer, supriu muito a minha necessidade e a minha expectativa, entendeu? Ah, sim, O sim. suporte, falar contigo, falar com o Osvaldo, falar com o pessoal no chat, é muito rápido, é tudo muito claro, que nem eu disse lá no começo. A comunicação muito clara, muito direta. Então, isso, para quem está com dúvida, ou para quem está começando, para quem está num processo que precisa muito de si mesmo, ter essas certezas assim ajuda muito para... Bom, beleza, pelo menos aqui estou num lugar confiável, essa parte que eu me esqueço, vou só fazer o meu. É uma preocupação a menos, né? É uma preocupação a menos, vou fazer o meu. Legal. Então, como eu me senti muito bem atendido, eu estou fazendo isso também, além de eu gostar e gostar de aparecer na TV, não eu gosto. Mas eu digo, o agradecimento muito, agradeço muito a Am2Trade pelo apoio que teve nesse momento e pelo que vai ter depois quando eu aplicar nas outras contas. Com certeza. Eu vou. E, enfim, fico 100% à disposição, porque realmente para mim foi como eu dizer, foi uma garantia, assim. Bem isso, uma garantia de que eu estava no lugar que podia confiar. E depois também que sirva para as pessoas que, como eu, começaram... Eu estava 8 meses aprendendo uma técnica, por exemplo, há 8 meses. Eu estou há 2 anos e meio no mercado, mas há 8 meses aprendendo uma técnica nova, me desenvolvendo com essa técnica, que aí vou passar para o terceiro agradecimento, que é o cara, e aí que sirva para as pessoas que vamos dizer assim, não é uma jornada, é um passinho a mais, que obviamente não é nada fácil, porque olhar para trás é fácil dizer, não, passei, beleza, mas todo mundo está sujeito a perder e voltar, e a questão é a resiliência, e saber o tamanho da oportunidade que a Am2Trade dá para as pessoas que querem operar o mercado americano, cara, porque assim como eu, que de repente não, que o pessoal não pode botar um valor legal de operar numa corretora e sair operando e operar seu próprio capital, ter a possibilidade de operar uma conta de 25, 50, 100, 150 mil dólares, cara,
e como uma porta a um negócio grande, assim. Com certeza, grande. uma oportunidade única. Uma oportunidade que única, realmente única. Porque jamais teria a possibilidade, já falei isso várias vezes, mas é real, e é isso que, por isso que eu valorizo muito o processo, porque a possibilidade de eu estar operando uma conta assim era remota, mais do que remota. E hoje eu consigo, obviamente, graças ao que eu fiz, Sim, todo o seu esforço, né? o estudo, a dedicação, tudo, e obviamente a possibilidade que a AutoTrade deu para mim. E dá para a galera, né? Porque o acesso é fácil. Não é uma coisa misteriosa. Vai operar, vai aplicar para uma mesa. Não é. É uma coisa até te dá um tempo de teste para tu te adaptar, fazer, para depois sim aplicar. Sim. Então isso, cara, é muito valioso e muito, muito eu recomendo as pessoas fazerem. Pelo menos faz o teste e vê que tá ao alcance da tua mão, sabe? Sim. Enfim. E o terceiro agradecimento, que é enorme, gigante... Não se preocupa. É pro... Não, sem medidas, mas é claro que... realmente, o cara... É o Fábio Braga, que é o meu mentor, é o cara que me ensinou essa... Eu não vou dizer técnica, porque ele não me ensinou a técnica. Me ensinou muito mais do que técnica. Me ensinou... ensinou como tu tem que fazer... E não o que tu tem que fazer, que é uma diferença imensa assim, no mercado financeiro, e é a realidade. O foco que ele deu no ensino, que ele dá no ensino dele é o psicológico. Que muita gente acha que tendo a técnica boa, tu faz dinheiro. E não é assim, cara. A técnica, é que nem a gente falou, tem técnicas, milhões de técnicas que funcionam. Tem milhões, não sei, mas milhares, enfim. Sim. Mas se tu não faz... se tu não tem o psicológico bom, se tu não desempenha essa técnica legal, se tu não segue tuas regras, se tu não tem a disciplina de fazer, se tu não coloca o operacional na frente, que é aí que está essa briga entre eu e eu. E emocional, né? Entre eu e mais eu. Sim. E essa briga, o Fábio, ele conseguiu clarear muito. Que legal. Aonde eu estava nessa briga. Para onde eu tenho que olhar nessa briga para me beneficiar. Entendeu? Então, não tem palavras. Assim, me arrepio, cara, de falar, porque o cara é muito, muito, muito massa. E, obviamente, fica o agradecimento eterno. Não estou dizendo que, a partir de agora já estou pronto. Nem perto, assim. Mas o que ele fez já fez mudar o meu jeito de olhar. Tudo, assim. Tanto o mercado como o futuro, o presente e enfim. Sim. E... Ele te ajudou a dar os passos aí, passos firmes, né? Passos firmes, cara. Ele me pegou de um vício que eu tava, que nem droga, mais ou menos. Porque eu tava num vício operacional, né? Sim. Claro. Do outro curso, e ele transformou eu praticamente, assim. Claro que não é ele também somente, né? Sim. Ele, a comunidade que ele criou de pessoas. A sua disposição também, a mudança. A disposição, a dedicação, que com certeza... Esse tipo de coisa, assim, me ajuda muito a valorizar o que eu fiz, sabe? A ser grato ao que eu fiz também. Sim. Porque não é só briga com eu mesmo também, tem que agradecer, né? Com certeza. Tem que ficar de boa, né? Senão vai dar briga mais tarde. E, obviamente, a família, né, cara? A minha mulher que sempre duvidou, mas sempre confiou, ao mesmo tempo. A patroa tá sempre lá do lado. Sempre do lado, sempre apoiando. E fazendo aquelas perguntas certas que te fazem duvidar, mas que te fazem confiar no teu processo. É importante também ter alguém que te apoie dentro de casa, né? Porque senão a coisa, além de tu lutar contra ti, tu luta contra a tua mulher, daí já a briga já perdida já. Não tem discussão. Não tem, já perdeu. Sim. Nem entra, né? Sim. Então, que agradecimento, eu acho que é isso, cara. E as pessoas que querem o bem, cara, que fazem o bem, porque eu tenho certeza que muita gente que nem sabia que eu estava fazendo isso, que quer o meu bem, ficou feliz ao saber o que eu estava fazendo. Então, só isso. É gratidão pura, assim, cara. E, obviamente, em pé no chão, saber que isso aqui é o começo. Com certeza, de uma longa caminhada, né? Longa caminhada. E o meu objetivo é estar junto na mesa por muito tempo. E vai ser assim. Com certeza, Sebastião. E, assim,
Agora é minha vez de agradecer. Claro. Né? Agradeço a sua presença, agradeço a sua disposição, nos recebeu aqui em Balneário Camboriú, cidade linda, por sinal, quem quiser pode vir sem problemas. vir. Sebastião vai ser seu host, Beleza. sem problema nenhum. Bora. Sebastião, muito obrigado. Não, que isso. Desejo a você o sucesso ali na mesa proprietária. E é brincadeiras à parte, mas a gente está te esperando na conta de 150k. Não, vou sim, vou fazer. Tá bom. Vou fazer com certeza. Legal. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Quem quiser e quem puder, deixe aí seu like, favorita, compartilha com seus amigos. Por que não, né? É claro. Divulga para o pessoal conhecer mais a experiência de um trader que foi patrocinado conosco, passou no Gauntlet Mini, já está operando na conta real e agora é só alegria e continuar a caminhada, né? É, isso aí. Gente, muito obrigado. A gente se vê na próxima.